Eu vou apresentar para vocês algumas das propostas em debate aqui no Legislativo Paulista. Os deputados analisam os projetos que podem melhorar a vida das pessoas nas áreas social, da saúde, financeira, educação, ambiental e lazer, como a proposta que proíbe a cobrança pelos pontos extras das TVs por assinatura. Ou ainda, um projeto para a criação da Semana de Conscientização sobre Fissura Lábio-Palatina. E você vai conhecer ainda a proposta que cria um aplicativo para agilizar a marcação de consultas na rede pública de saúde. O programa Projetos de Lei começa agora. Começamos o programa falando sobre um assunto que interessa a milhões de brasileiros: planos de saúde. O projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia pretende punir as operadoras de plano de assistência ou seguro-saúde que limitem o atendimento ao consumidor. A proposta é do deputado Fernando Capês, do PSDB. A doutora Miyuki Goto é especialista em fisioterapia respiratória. Ela atende diferentes casos e diz que para cada paciente há uma necessidade específica de tratamento. Na medicina você não sabe se uma pneumonia pode durar 4 dias de internação ou se vai durar 40 dias, né? O que precisa, sim, é que a sociedade como um todo, a sociedade médica como um todo, a gente pode discutir protocolos de assistência. Naturalmente, tem pacientes que vão ficar crônicos, então estes deverão ter um tipo de atendimento, mas que não ele perder o direito, por exemplo, à internação. E a alta hospitalar é uma prerrogativa do médico assistente, é ele que tem que dizer se o paciente está em condições ou não de alta. Então, dar alta por conta de não cobertura, né, uma alta por questão administrativa, isso pode causar um grande prejuízo à saúde do paciente, não há dúvidas. A representante da Associação Médica Brasileira conta que enfrenta dificuldades quando precisa tratar pacientes que têm convênio médico. Com a Lei 9656, em 98, todos os planos a partir de 99, mesmo os não regulamentados, isto é, os planos antigos, eles não poderiam ter mais limitação de internação, seja em UTI ou enfermaria, enfim, ele não teria mais limitação. Então, isto foi um ganho mesmo aos chamados planos antigos. Então, a esta altura, né, com quase 20 anos de regulamentação, ter proposta de limitação de internação é um grande retrocesso, isso vai causar um grande prejuízo aos pacientes. E a situação é mais comum do que se imagina. É o que afirma a supervisora do Procon São Paulo. A gente percebe que tem consumidores, é frequente, de reclamar que determinados procedimentos médicos, quando não são negados, eles são restringidos em relação da sua quantidade, né? Principalmente em questões de internação, colocar limitação, e isso é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e à própria legislação da saúde. Para garantir o direito do consumidor de ter atendimento médico completo, é que um projeto de lei tramita aqui na Assembleia Legislativa. O 809 de 2017, de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, que dispõe sobre a aplicação de sanções às operadoras de plano de assistência ou seguro-saúde que estabelecerem limitação de prazo, valor ou quantidade para internações. O projeto de lei prevê multa no valor de 2.000 FESP, unidades fiscais do Estado de São Paulo, cerca de R$ 51 mil em 2018. Essa multa vai ser aplicada independente de instauração de inquérito policial, processo criminal ou condenação penal transitada em julgado. Caso o consumidor se sentir prejudicado, ele deve entrar em contato primeiro com o próprio plano de saúde, tentar resolver a questão, registrar a reclamação, se municiar de protocolos, permanecendo a negativa ou a restrição em relação à quantidade de atendimento, dependendo do procedimento, ele pode procurar um dos canais de atendimento do Procon e até mesmo o Poder Judiciário. A Associação Brasileira de Planos de Saúde reconhece que as operadoras estabelecem limitações de prazo para as internações. O prazo existe, prazos menores, não existe prazo para atendimentos de urgência e emergência. Urgência e emergência, a pessoa deve procurar um hospital, pronto-socorro, vai pelo SAMU e para resolver o seu atendimento. Aí não tem prazo. O que tem prazo são os chamados procedimentos eletivos e exames, que realmente você tem que ter controle disso, porque não dá para fazer uma demanda de um dia para outro atender todo mundo. Tem que reabrir essa discussão.
Não pode você continuar, porque o que a gente recomenda no caso dessas cirurgias, nesses procedimentos de alto risco? Tem que haver uma segunda opinião. No mundo, a gente tem coisas boas, então no mundo é comum você ter a segunda opinião, a agência estimula, mas há uma resistência das pessoas, das entidades médicas, na questão da segunda opinião. Conseguir uma consulta na rede pública de saúde em todo o estado é um desafio. Na maioria dos casos, a espera dura meses. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD, elaborou um projeto de lei que cria um aplicativo para agilizar a marcação de consultas. Dona Jaci depende do SUS para cuidar da saúde, mas está inconformada. Primeiro foi a dificuldade para marcar consulta com o ginecologista. Hoje veio cedinho na UBS na tentativa de agendar o retorno com o médico e nada. Eu preciso voltar a ter o retorno, com a ginecologista para mostrar um exame ultrassom de mama. Mas até agora? Até agora nada. Estou mais de um mês esperando já. Você demora tudo isso. Ainda bem que não tem o problema. E quem tem o problema, Até esperar ter o resultado e tudo, só vai se agravando, não é isso? Célia sofreu um acidente e precisa de atendimento especial, mas tem que esperar. Ficar numa lista de espera e não consegue. E também uma fisioterapia que eu tenho que fazer porque eu sofri um acidente, machuquei a mão e a fisioterapia também está com uma certa demora. Clóvis veio marcar uma consulta para a mãe. Chegou cedo, mas neste posto o agendamento funciona só a partir das 10 da manhã. Como autônomo, precisou marcar os compromissos profissionais só para o período da tarde. Atrapalha um pouco, porque você está cheio de atividades, Aí você acaba tendo que fazer o deslocamento, não tem a precisão de horário, então a gente perde bastante tempo. Eu acho que poderia ter outro modelo, para não fazer a gente se deslocar só para vir marcar consulta. Poderia ser por telefone, poderia ser por aplicativo da internet. Dados da Prefeitura de São Paulo mostram que quase 400 mil pessoas aguardam por uma consulta médica no Sistema Único de Saúde. São quase 5 meses de espera para passar com um especialista. Um projeto de lei pretende usar a tecnologia para agilizar a marcação de consultas em todo o estado. O projeto de lei 318 de 2017, de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do PSD, que autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo para dispositivo móvel de marcação de consultas e exames na rede pública estadual de saúde. As dificuldades que nós temos são tantas e quando nós criamos mecanismo para que a população seja mais abastecida de informações, automaticamente o governo também ganha com isso quando o cidadão, a cidadã vai lá no aplicativo, coloca os seus dados e pesquisa e tem ali um cadastro, etc, etc. Ele dá essa informação para o governo, acaba ajudando o governo nas informações que às vezes quem está lá na ponta não consegue expressar ao governo, o governo não consegue o contato com essa pessoa e isso acaba ajudando a população e o próprio governo. O programa Projetos de Lei vai para o intervalo e na volta você vai conhecer uma proposta que obriga hospitais públicos e privados a notificarem o nascimento de crianças com alteração genética. Voltamos já já. Olá, aqui é o deputado estadual Luiz Fernando. Quero me dirigir a todos os telespectadores da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai lançar agora, dia 6 de junho, às 18 horas, no auditório Franco Montoro, aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Epilepsia. Queria convidar todos que participem conosco nessa luta. O Estado de São Paulo precisa se apropriar desse tema e que possamos cuidar dos direitos dessas pessoas que são acometidas com epilepsia. Então, dia 6 agora, 6 de junho, às 18 horas, no auditório Franco Montoro, o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas com Epilepsia. Esperamos você. Um grande abraço.
Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Cerca de 300 mil pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, têm a síndrome de Down no Brasil. Dessas, as estimativas são de que 30 mil vivem em São Paulo. Segundo os especialistas, o importante é que tanto os bebês como as famílias tenham atendimento e acompanhamento o mais cedo possível. O projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, propõe obrigar hospitais públicos e privados a notificarem o nascimento de crianças com alteração genética. Pela proposta, os hospitais devem comunicar instituições e entidades que trabalham com pessoas com síndrome de Down. Para o deputado Celso Nascimento, do PSC, autor do projeto de lei, a ideia é garantir assistência à família e ao recém-nascido o quanto antes. A mãe não sabe que o seu filho está com a síndrome e, por um tempo, ela trata o bebê como uma normalidade da criança e passa-se o tempo e, quando ela percebe, é um choque muito grande para ela, mãe, para a família. E muitas vezes já começa o tratamento e a adequação de como cuidar desta criança tarde demais. Então esse projeto de lei fará com que, primeiro, os médicos já identificam, só que eles não comunicam. Então que seja comunicado às entidades que cuidam dessas crianças, para que as entidades venham e preparem um trabalho de aconselhamento, de apoiamento para com as mães, para com a família e depois para com as crianças, os bebês, e deem a eles, desde o início, já um tratamento adequado para esses que têm a síndrome de Down. O acompanhamento será imediato ao bebê, as mães receberão o acompanhamento psicológico para que ela também entenda que o seu filho tem uma especialidade diferenciada e trate a mãe no conceito emocional. E a partir daí, então, logo cedinho, a criança já vai ter o tratamento correto, a forma real de como ela vai ser educada, vai ser ensinada e vai ser tratada. Esse projeto vem ajudar a mãe e ajudar o bebê. A Paz São Paulo, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, criou o programa chamado O Momento da Notícia, para apoiar pais e familiares em relação ao entendimento e aceitação da nova realidade. Nós temos um grupo aqui, um corpo de pais apoio. Esses pais apoio são pais que já passaram pela situação de ter uma criança atendida aqui na PAI, né, com alguma deficiência. Esses pais foram capacitados, né, através de cursos, de supervisões, como orientar e acolher outros pais. Então, nós temos nesse programa Momento da Notícia visitas às maternidades da cidade de São Paulo, né, com palestras, né, deixamos os nossos contatos à disposição para eles entrarem em contato conosco assim que nasce uma criança. Tá? Então, eles já são atendidos normalmente aqui no serviço de estimulação. É importante que no momento de contar para a mãe, espere um momento mais oportuno, um momento que a mãe esteja com o companheiro, o esposo ou com alguma parente, que ela não esteja sozinha. É importante que mostre, apresente o bebê e mostre os sinais clínicos da síndrome para a mãe, sempre numa linguagem assim muito fácil para a mãe, muito clara, não deixando dúvidas para a mãe, né, sem os termos técnicos, tranquilizando essa mãe, né, e comentando com ela os aspectos positivos, que é uma criança que tem atraso, né, no desenvolvimento, mas com a estimulação ele pode superar e ter um desenvolvimento como qualquer outra criança. O programa da Paz São Paulo fez toda a diferença na vida da mãe Gleice, do pai Fernando e do pequeno Fernando, de 1 ano e meio de idade. Por mais que eu já soubesse que meu filho tinha síndrome de Down, é difícil você encontrar, até você se achar, o que você pode fazer para que seu filho na primeira infância tenha uma assistência, um acompanhamento correto, para que ele tenha uma vida saudável, né? O primeiro atendimento é muito importante e esse direcionamento às vezes é difícil. O suporte que o pai e a mãe precisam nesse momento é grande, né? Eu e ela, no caso, nós nos ajudamos nessa questão, né?
ela me acalmava, eu acalmava ela, então a gente tirou de letra, acabamos tirando de letra. Quanto antes essa mãe buscar uma ajuda, estar bem acolhida, melhor ela vai lidar com essa situação e ajudar muito mais o seu bebê e o esposo, os demais familiares dela, da casa dela, né? Vamos falar agora sobre um assunto que afeta milhares de crianças no Brasil: a fissura lábio-palatina. Estudos comprovam que o problema é o terceiro defeito congênito facial e são mais frequentes em meninos. A hereditariedade também é um fator que influencia. O projeto de lei em análise aqui na Assembleia Legislativa quer criar uma semana de conscientização sobre esse problema. A proposta é do deputado Carlos Neder, do PT. Há 2 anos, Jaqueline recebeu a maior notícia da sua vida. Estava grávida. Durante os 9 meses de gestação, fez todos os exames necessários para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mas foi só num tipo específico de exame que descobriu algo diferente. A gente foi fazer ultrassom 4D para fotinhos, né? Pra gente descobrir como é que ia ser o formatinho do rosto dela. Era mais por curiosidade, não era fazer parte do pré-natal. E aí a gente observou que tinha um amassadinho no lábio dela, mas era bem discreto. Assim que Isabela nasceu, foi detectado que ela tinha a fissura lábio-palatina, popularmente conhecida como lábios leporinos. É uma falha na formação da boquinha do neném. Então, lá durante os 3 primeiros meses de gestação, é a parte mais importante para essa formação. Aconteceu algo que a criança não teve a formação completa do lábio ou do céu da boca, o palato. No Brasil, 1 em cada 650 bebês nasce com este tipo de fissura. Um número expressivo e importante. Quando você tem uma mãe ou um pai com um caso de fissura lábio-palatina mais próximo na família, já tem uma probabilidade maior de se acontecer o nascimento da criança com a fissura. O que a gente vê na clínica é que a grande maioria não tem um fator genético, a grande maioria não tomou nenhuma medicação errada e por isso nasceu com a fissura, ou faltou ácido fólico e algum nutriente. Então, a ciência ainda pesquisa muito, a gente tem grandes grupos de estudo em genética tentando entender o porquê da fissura. O tratamento depende de uma avaliação de uma equipe interdisciplinar. A Isabela operou quando estava com apenas 7 meses de vida. É gratificante olhar e ver assim que tem a marquinha ali, que faz parte da história dela, né, da minha história com ela, da família, com o pai, mas que está solucionado, que é só uma marquinha. O deputado Carlos Neder, do PT, tem um projeto de lei que trata sobre a Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura lábio-palatina. Ela deve ser comemorada sempre no mês de setembro, de novembro, mas nós não queremos que a ação se restrinja ao mês de novembro. Nós queremos uma ação permanente do poder público. O projeto aguarda a sanção do governador. Ah, e sobre a Isabela, olha lá aí, se recuperou perfeitamente da cirurgia e já ensaia suas primeiras palavras. A seguir, você vai conhecer propostas que visam a proteção do consumidor. Voltamos já, não saia daí. Orçamento 2019. Pelo 14º ano consecutivo, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai ouvir as demandas locais e debater com a sociedade o orçamento do Estado. Em virtude do calendário eleitoral, as audiências foram antecipadas para o primeiro semestre. Ao todo, serão 20 audiências entre os dias 4 e 29 de junho. Eu sou o deputado Gilmar Gimenez, membro da Comissão de Finanças, de Orçamento e Planejamento, para que a gente possa, então, convidar a todos os fernandopolenses, a todas as entidades, ao prefeito municipal, à Câmara Municipal, professores, OAB, toda a sociedade fernandopolense, para participar dessa audiência pública que estaremos fazendo no dia 8 agora, de junho, uma sexta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Fernandópolis, para tratarmos de assuntos relativos ao orçamento 2019, né? E para isso a gente vai conversar ali sobre orçamento de emendas impositivas, como está acontecendo realmente a distribuição dessas emendas, a forma que está sendo tratado isso no orçamento, para que a gente possa melhorar a situação econômica de Fernandópolis e de toda a região. Tá?
Tá? Então, vocês todos são meus convidados para comparecermos, então, dia 8, agora, sexta-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal de Fernandópolis. Audiências públicas do orçamento, uma conquista da cidadania. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos falar agora sobre os direitos do consumidor. Quem nunca ficou esperando no telefone ou mesmo em uma fila para reclamar ou cancelar um serviço? Pois é, os órgãos de defesa do consumidor recebem milhares de reclamações sobre esses serviços o tempo todo. São os conhecidos danos temporais. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, elaborou um projeto de lei para proteger o consumidor. Fiquei com o telefone fixo também e no banco também, para parar de mandar carta. E fica no telefone um tempão e o que acontece? Não atendo, só isso. Eles deixam esperando, eles falam que vai passar por outro ramal e a gente fica lá e acaba pagando a conta, porque quando chega a gente não tem que pagar aqueles minutos que ficou ali. Eu acho que eles que estão ganhando em cima da gente de todo jeito, né? A história da Maria é mais comum do que se pensa. Segundo pesquisa recente do Procon, 8 entre 10 brasileiros reclamam do tempo de espera nas ligações feitas para operadoras de telefones, bancos e serviços. A história também se repete com as filas. A condenação por dano temporal, como é conhecida esta situação, não é novidade na justiça brasileira. Já temos estudos e já temos também decisões judiciais favoráveis ao consumidor. É importante que ele tente se resguardar de todas as formas e juntar todos os documentos que comprovem que ele perdeu muito tempo lá. Porém, se ele não conseguir, ele tem a seu favor a inversão do ônus da prova, porque em muitos casos só o fornecedor poderá provar se realmente aquilo ocorreu ou não. E o consumidor ele tem essa dificuldade, em razão da posição que ele se encontra, de juntar as provas necessárias. Então, o judiciário entende dessa forma. O dano temporal também acontece caso o consumidor não resolva o problema por telefone e precise se deslocar fisicamente até uma loja. O projeto de lei 304 de 2016, de autoria do deputado Edmir Chedid, pretende criar campanhas de prevenção e reparação do dano temporal a qualquer consumidor do estado de São Paulo. Ainda neste projeto, se caracterizado dano temporal, o consumidor ainda deverá ser ressarcido financeiramente. A Maria aprovou. Não era bom isso aí, gostei. Apoio. E o Brasil tem cerca de 18 milhões de clientes de TV por assinatura. Metade desse público mora no estado de São Paulo. O problema é o alto custo do serviço e quem opta pelo acréscimo de pontos extras vê a fatura ficar muito cara. As operadoras cobram pelos pontos adicionais, mas um projeto de lei em discussão aqui pelos parlamentares quer mudar isso. A proposta é do deputado José Américo, do PT, e pretende acabar com a cobrança desse tipo de serviço. João adora assistir programas de televisão. Para ter acesso a mais canais, ele e a esposa contrataram um plano de TV por assinatura. Eu assisto bastante telejornais, filmes, tá? Inclusive novelas. Há pouco tempo, João e a esposa Maria Helena decidiram colocar um ponto extra na cozinha. Mas, ao verificar o preço cobrado pelo segundo ponto da operadora, o casal desistiu. Paga 2 vezes a mesma coisa. Hoje a gente tem que economizar, né? E a tendência é diminuir custos e procurar, vamos dizer assim, o que dá mais vantagem ou não. De acordo com a Anatel, não pode haver cobrança de valor adicional pela programação exibida em pontos extras instalados no mesmo endereço. Mas na prática, não é isso que acontece. Na hora de fechar a fatura, as operadoras dão aquele jeitinho e muita gente acaba pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Já paguei. Hoje eu não pago porque eu me mudei agora e não tenho segundo ponto mais. Mas em casa tinha segundo ponto e era pago. Poderia cobrar só a instalação, por exemplo, e o resto ficar pelo serviço, tá? Pelo aparelho. Eu acho que não deveria ser cobrada, porque o valor já é bem alto, né, para o serviço. Eles poderiam oferecer isso de graça, isso não faz diferença no custo deles. Segundo esta advogada, a cobrança é ilegal. Uma resolução da Anatel proibindo a cobrança desse segundo ponto. O que a gente verifica? Que as operadoras estão alterando a nomenclatura e estão cobrando de uma outra forma, dizendo que é o aluguel de equipamento habilitado. Então, isso inclusive há julgados
os juízes entendem muitas vezes que até má fé da operadora alterar essa nomenclatura, então as operadoras não podem fazer essa cobrança. O consumidor pode procurar as associações de defesa do consumidor, também pode procurar a justiça para pedir inclusive o ressarcimento em dobro do que foi cobrado indevidamente. Em São Paulo, um projeto de lei do deputado José Américo do PT também proíbe a cobrança de sinal por ponto adicional. Segundo a proposta 844 de 2017, as operadoras só podem cobrar pelo valor do aparelho e não do sinal. O Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual do Consumidor, todos eles acham que essa cobrança é abusiva, né? E é uma forma que as televisões a cabo têm de cobrar mais, né? De ter um ganho adicional. Porque se elas não estão oferecendo uma programação diferente, é a mesma programação, por que cobrar o segundo ponto? Na minha opinião, essa segunda cobrança é abusiva, é fora de qualquer lógica, isso não tem base no mundo, né? Isso é a associação das emissoras de TV a cabo, né? De TV paga, é que evidentemente inventou isto, essa associação inventou isso, para poder dar um ganho a mais para as televisões a cabo. Agora isso não tem nenhum sentido. Estou achando bastante interessante, porque aí a gente tem uma economia, né? Pagar um ponto só seria muito bom. Que é importante essa aprovação dessa lei, que aí as pessoas vão economizar, né? Mais pessoas vão poder ter. Fica mais democrático. Fica mais democrático, sem dúvida. Você já recebeu uma ligação de telemarketing? Pois é. Quem nunca passou pela situação de atender o telefone e do outro lado da linha alguém tentando oferecer algum serviço que você não pediu? Projeto de lei de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quer proibir essas ligações fora do horário comercial e de números restritos. Se você tem celular, com certeza já atendeu uma ligação de telemarketing. Um monte. Acho que umas 10. O que você faz? Você atende todas? Não. Eu xingo. E aí eu peço licença, falo que eu não quero ofender. Por favor, tira o meu nome do registro. O problema é que não adianta bloquear ou pedir para não ligar. Eu ligo para eles e falo tudo o que eu tenho que falar para eles não ligar mais. E não ligam? Ligam. Neste aparelho celular foram mais de 10 ligações recebidas de telemarketing nos últimos dias. O consumidor não sabe, mas tem direito de se defender de ações como esta. Uma delas é com um formulário do PROCON. Já existe legislação a respeito, a Lei 13.226 de 2008, que ela protege o consumidor em relação às ligações indesejadas, ligações que ele não tem interesse de receber ligações de telemarketing. E nesse caso, o consumidor pode acionar o PROCON a partir do formulário que tem disponível no site, e com base nisso o número dele fica bloqueado para receber esse tipo de ligações. Uma nova lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo vai proibir a operação de serviço de telemarketing com número restrito e fora do horário comercial. Essa questão do telemarketing é um verdadeiro transtorno para a população reclama, ela é incomodada. E o nosso projeto de lei ele tenta regulamentar um pouco isso e colocar um limite nesse trabalho de telemarketing, e estipulando um horário para que ele seja feito e colocando regras. É por isso que nós estamos atendendo aqui aos anseios da população. Nós fomos procurados por muitas pessoas que não aguentam mais receber essas ligações. Então, por isso que eu apresentei o projeto e ele começou a tramitar aqui na LESP. O projeto já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com base nessa lei, é possível que o consumidor verifique de fato quem é a empresa que está violando e acione judicialmente, inclusive pedindo uma reparação por danos morais. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês, hein? Até lá.